Amigos, pessoal, assim que os militares largaram o poder em 1985, começou a ditadura da democracia, a ditadura do relativismo, as indignas instituições, todas elas, do judiciário, todas as instituições possíveis que os senhores existem no Brasil, são mais de 1000 instituições. A ditadura a ditadura, a falsa democracia, né? Que é uma ditadura, é uma tirania, a tirania da burocracia criminosa, e cada vez eles foram aprimorando e fazendo mais leis criminosas, leis do meio ambiente, leis para não poder tomar um copo de cerveja, que já não passa no bafômetro. Eu agora me esqueci de elencar todas, mas são centenas de leis, principalmente as do meio ambiente. Os empresários hoje em dia estão totalmente reféns da ditadura dessas leis que se dizem democráticas, mas não são. Então, assim que os militares largaram o poder, que era um Estado democrático, o governo trabalhava, produzia, construía coisas. O que tem hoje no Brasil feito era do tempo dos militares. De lá para cá não fizeram mais nada, fizeram leis para complicar a vida do cidadão, a burocracia, aumentaram os impostos. Então, amigos, nós estamos mal, tem alguma coisa com a nossa sociedade. E nós fomos nos adaptando a sobreviver nessa falsa democracia, nessa ditadura da falsa democracia. É uma tirania. As leis que existem no Brasil são leis tiranas. A indigna democracia, a indigna cidadania, a indigna justiça. Então, tudo no Brasil é um faz de conta. A indigna imprensa, ele só fala em democracia, nos direitos humanos, e cada vez piora mais, na segurança, e cada vez piora mais. Então, o Brasil está totalmente falido economicamente, as indústrias estão quebradas financeiramente, nós devemos 5 trilhões, quando os militares largaram o poder, deviam 220 milhões de dólares. Hoje são 6 trilhões, 5 trilhões e meio. E quem está devendo esse dinheiro somos nós, o povo. Nós é que somos obrigados a pagar. Esses caras continuam roubando. Eles roubam tudo. Os comunistas, eles não amam o Brasil, não amam o povo, não amam o cidadão. Eles querem roubarem o poder. Eles vivem igual reis lá, né? Melhor do que reis. É a classe dominante. E junto com isso existem as oligarquias, que estão cada vez mais fortes, porque aqui as leis protegem essa elite política e os políticos em geral. E outra coisa, o povo, a população inteira, detesta os políticos. Toda a população. Eu moro numa cidade pequena aqui do interior do Ceará, todo mundo detesta os políticos. Os pobres, os ricos, os milionários. Ninguém gosta de político. Do Brasil inteiro, ninguém gosta de políticos. Então, nós precisamos, urgente, que os militares voltem a governar e administrar o Brasil, meus amigos. É tão simples. Eu tenho 70 anos, eu sei, porque eu vivi lá no tempo dos governos militares. Então, nós temos que mudar isso. O comunismo é ruim, o comunismo é a fonte de todas as injustiças. E os demônios governam, produzindo o caos e as confusões, as maldades. Isso é um pensamento milenar. É assim que funciona. Então, meus amigos, nós temos que fazer alguma coisa. Os militares agora estão falando no artigo 142, muito. E ele, claro, ele foi rompido já lá na Constituição brasileira, quando refizeram a nova Constituição em 88. Mas eu vou repetir para os senhores lembrarem. Os militares largaram o poder, a presidência do Brasil, em 1985. Já 5 anos depois, era uma ditadura brutal aqui da falsa democracia, uma ditadura do meio ambiente. Eu comecei a fazer uma pousada aqui no Ceará, numa praia pequenininha, deserta, abandonada, não tinha luz elétrica, não tinha torneira, não tinha água, nada. E só tinha 2 pousadinhas, eu comecei a fazer a minha.
vinham pessoas do Ibama, lá de Fortaleza, que eram 9 horas de viagem, um outro fiscal com uma metralhadora, pegando o balde dos pedreiros, a colher de pedreiro, coisinhas simples assim, e multavam-me. Aí eles tinham informantes, pensaram, não, o Benjamin lá é um homem rico, fiz uma pousadinha lá com uma casa de 5x5, 6 quartos, 6 apartamentos, uma barraquinha na praia. Hoje, graças a Deus, ela está uma pousada grande, depois de anos de trabalho, investindo o meu dinheiro que eu consegui trabalhando anos lá de médico em Santa Catarina. Então, pessoal, isso já em 1990, os militares saíram do poder em 85. 5 anos depois, o Estado já estava totalmente aparelhado pelos comunistas, pela tirania. Isso é tirania das leis abusivas. Eu me lembro que eu paguei 3 milhões lá de cruzeiros ou cruzados, não me lembro o que era. 2 meses depois já recebi uma multa de 6 milhões, 2 vezes mais o preço do que eu paguei lá no terreno. Isso é um absurdo, né? Eu tinha que contratar advogados, fazer os projetos, as leis, as plantas, e mesmo assim continuavam vindo fiscais. Você não conseguia nunca. Era uma loucura, e isso continua até hoje. Até hoje no Brasil é assim. Vocês que são empresários, até os pequenos empresários, estão sofrendo, porque tudo é cada vez mais difícil. As leis são tirânicas, então aqui não tem democracia. Não tem. E os senhores sabem disso, os senhores empresários. A população sabe disso também, a pobrezinha lá, que vai precisar de algum documento lá, de algum lugar aí, de um órgão público, do cartório. Então, meus amigos, tem muita coisa errada, nós não podemos conviver mais com isso. Chega! Nós temos que mudar. Então, eu sugiro, ou vamos para as ruas, agora estão falando para julho, que os militares estão indignados pela ruptura das instituições total, né? A ruptura das instituições existe diariamente. Ela é rompida, ela é esfacelada, ela é rasgada diariamente. Ela é vilipendiada diariamente. Isso desde 88. Não existe Constituição. Aqui já existe um caos institucional, além do caos social, com assassinatos, roubos, etc. Corrupção total. Essa corrupção total é um caos. É um caos social. A corrupção total é um caos. É um caos social. Essa matança é um caos social. A falta de segurança é um caos social. Agora existe também o caos das instituições. O caos das instituições. E isso já é um motivo para as nossas Forças Armadas exercerem o dever delas, que é nos defender. O Mourão já falou isso. Dever, pátria e honra. Claramente, agora está ficando um lema. O lema dos militares agora será esse, eu acredito. Pátria, dever e honra. E está na hora, senhores. Nós precisamos que as nossas militares, as nossas Forças Armadas recuperem o Brasil dessa ditadura, dessa falsa democracia. Nós precisamos restabelecer a democracia aqui no Brasil, urgente. Nós precisamos restabelecer uma cidadania digna. Agora é uma cidadania indigna. Indignas instituições. O caos institucional. Amigos, vamos para as ruas, vamos para tudo, vamos para o Brasil. Paramos só uma semaninha. Fecha aí seu consultório, fecha sua loja. Vamos para as praças, para as ruas. Combine lá com o seu patrão, não vá trabalhar uma semana. Vamos parar o Brasil por uma semana para agilizar essa intervenção militar que está em andamento. Ela vai ocorrer em breve, mas não pode ser só para julho ou só para agosto. Tem que ser para já. Esse roubo de trilhões do ouro, dos minérios, do nióbio, o contrabando, o Vilas Boas falou isso, o comandante do Exército falou lá na Rede Globo, lá no Senado. Então, meus amigos, não há dúvidas. Todos os militares estão indignados. Eles querem cumprir o dever deles. E quem for contra, que são pouquíssimos,
São esses comunistazinhos pequenos, pequeninhos, eles são poucos. Se for preciso, se eles atacarem as nossas forças armadas ou a população, revidem, prendam. E se precisar usar arma, use arma letal contra esses vagabundos que estão destruindo o Brasil, patrocinado por esses líderes comunistas que roubaram nossos impostos. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bom momento para todos nós. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer isso aí. Nós temos que resgatar a democracia. Nós temos que resgatar a nossa dignidade. A dignidade pelo bem nosso, pelo bem das nossas famílias, dos nossos netos, da população brasileira, de toda a população brasileira. Um abraço, boa sorte, bons momentos. Chega de tirania, amigos. Chega. Estamos cansados. Um abraço, tchau, bons momentos. General Mourão, presidente do Brasil. General Pujol, vice-presidente. Esses dois homens entendem profundamente como é que o comunismo foi implantado no Brasil. Os outros generais também, acredito que saibam, mas tem que, além de fazer a parte operacional bem feita, os militares, eles também têm que, acredito, que eles saibam como é que foi implantado de maneira ardilosa, subrepetícia, disfarçada, essa filosofia comunista e como foi feita a subserviência do povo brasileiro. Até o culto brasileiro, o rico milionário, é subserviente a essas leis comunistas. Nós tentamos só sobreviver. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos.